Eu conhecia todas essas pessoas, algumas muito bem, e foi um grande choque. Aconteceu de forma repentina. No caso do Tucker, participei do programa dele por 7 anos, toda segunda à noite. Nunca vi sinal disso. E então, de repente, acho que 70% dos programas dele agora são sobre Netanyahu ou Israel. Isso é perturbador porque rebaixa o padrão do que é aceitável. Por que Israel e não esses outros atores nefastos nas sombras? E a resposta é bem óbvia: é a velha praga do antissemitismo. Essa é a minha opinião. Por que alguns grandes apoiadores de Trump agora estão se voltando contra ele e Israel por causa da guerra? É uma pergunta interessante porque há registro de que eles, eu diria, apoiam 90% da agenda deles, seja o fechamento da fronteira, por exemplo. Então, nessa questão em particular, eles não só focaram nela, mas fizeram dela o exemplo ou o ponto de virada de tudo. Em outras palavras, se ele não concordar com eles nessa questão específica, então eles anulam todas as suas defesas conservadoras de uma vida inteira. Você está certo em questionar por que isso parece inexplicável. Se ele dissesse, não quero me envolver nessa questão transgênero, vou deixar para lá, fariam o mesmo? Acho que não. Eles dizem que ele fez campanha pelo fim das guerras intermináveis, ou como ele chamava, guerras sem fim, mas isso era definido pela desventura de 20 anos no Afeganistão, pelos 8 anos de problemas no Iraque. E o mais próximo que vimos até essa guerra, quero dizer, foi uma ação pontual contra Soleimani, contra Bagdade. Foram cerca de 3 semanas bombardeando o ISIS. Maduro foi um dia, 26 horas, entrando durante a guerra de 12 dias para destruir as instalações nucleares em junho de 2025. Não temos tropas terrestres lá. Os israelenses provavelmente deslocaram 300 aeronaves. Não entendo como isso é visto como uma guerra sem fim, já que, pela minha experiência, nunca vimos uma guerra tão assimétrica. E eu acho que o que eles estão fazendo é confundir a sobrevivência do regime, por enquanto, com vitória, porque eles pensam, bem, por que você não acaba com isso? Mas há uma contradição aí, um paradoxo. Nós não queremos lutar essa guerra. E eu também não acho que vocês queiram do jeito que lutamos em Fallujah ou na província de Helmand. Não queremos colocar tropas em terra e ir de casa em casa dando vantagem e lutando a guerra jihadista deles. Às vezes é inevitável, como estão aprendendo, especialmente no sul do Líbano, mas em geral os israelenses também evitam lutar assim, mas precisaram fazer isso em Gaza. Já os exércitos ocidentais não funcionam tão bem e abrem mão de muitas vantagens inatas. Então nós fizemos uma guerra aérea. Se você faz uma guerra aérea e diz que vai destruir a capacidade do inimigo de fazer guerra, então você realmente não vai conseguir impor uma rendição incondicional a menos que esteja disposto a arrasar o país inteiro, como a Rússia fez na Terceira Guerra da Chechênia ao destruir Grozny. Não faremos isso. Então, nós vamos fazer com que seja impossível no futuro próximo, talvez 5, 10 anos, para eles fazerem guerra. Esse era todo o propósito da guerra. Mas eles parecem pensar que, porque estão sobrevivendo, nós somos impotentes e todas as cartas estão nas mãos do Irã. Mas a coalizão, quando quiser acelerar, pode. Se você simular qualquer tipo de cenário, agora eles estão enviando lanchas torpedeiras. Trump diz que vai destruí-los se eles colocarem minas. Bem, podemos facilmente dizer, e acho que ele deveria, destruí-los se eles abordarem qualquer navio. O que eles vão fazer? Dizem que têm estoques secretos de mísseis. Vão cobrir o Golfo e Israel. Se fizerem isso, não terão pontes nem geração de energia. Então, a escalada é muito fácil da nossa parte e, em termos de risco comparável, é muito pequeno comparado ao risco que eles correm. E tudo isso é paralelo ao fato de que eles estão perdendo, de acordo com as estimativas dele, algo entre 400 e 500 milhões por dia em receita e produção econômica. Isso não pode continuar por muito tempo, mesmo sem retaliação. Então, tem que haver um motivo para essa apostasia, esses apóstatas, de repente. E eu acho que eles sentem que eram íntimos do governo Trump, eles eram frequentadores do Mar-a-Lago, eles tinham o número do celular dele, eles ligavam para ele. Quem conhece Donald Trump sabe que você não liga para Donald Trump nem vai atrás dele. Ele pode te ligar, mas é sempre nos termos dele, como deve ser. Mas eu acho que Marjorie Taylor Greene, Steve Bannon, Megyn Kelly e Tucker Carlson, todos eles achavam que tinham a atenção do presidente.
e eles achavam que ele tinha que seguir a agenda MAGA, que era neo, eles achavam que era neo-isolacionista, nunca foi neo-isolacionista, era jacksoniano. Então ele acredita em dissuasão preventiva, seja eliminando, como eu disse, Bagdade ou Soleimani ou o grupo Wagner ou o ISIS ou Maduro. Há uma longa história de que se ele sente que há uma ameaça à segurança dos Estados Unidos e numa análise de custo-benefício, ele pode fazer isso com pouco risco, ele fará. Ele fez isso com os Houthis. Mas eles acharam que iam ter um grande confronto com ele, e isso é sempre um erro. Senhor presidente, o senhor traiu a promessa de evitar guerras desnecessárias no Oriente Médio. Esta é uma guerra sem fim. E você não faz isso com Donald Trump. Eles não esperavam o que ele fez. Ele atacou e disse: acabou para você, não eu. Eu é que não quero mais saber de você. Outra coisa é que lá, e eu não posso falar por todos eles, porque há diferentes níveis nessas pessoas. Nem todos são Nick Fuentes ou Tucker, há diferentes graus. Algumas pessoas ajudam e incentivam, outras são ativas, mas havia uma sensação de que o clima no Partido Democrata é claramente anti-Israel, antissemita. Todo o partido está impregnado disso. E eles sentem que as instituições, não o poder político ou militar, mas o poder cultural dos Estados Unidos, são democratas e de esquerda e estão se movendo nessa direção. Estou falando do LA Times, Washington Post, New York Times, Atlantic, PBS, NPR e dos telejornais das grandes redes. Toda essa cultura agora é anti-Israel e está até mesmo se espalhando para as universidades que são antissemitas. E eles sentem que é aí que e o que quero dizer com isso é que agora Tucker está recebendo Jeffrey Sachs, ou agora pessoas da esquerda estão elogiando essas pessoas. E eu acho que eles sentiram que estavam isolados e que correram um risco ao se identificarem com Trump. E então ele não fez o que eles queriam, e eles achavam que tinham mais influência sobre ele do que realmente tinham, e fizeram exigências a ele, o que foi suicida. E eles sentiram que o clima do país estava indo nessa direção e que iriam pegar carona nessa tendência, e também isso aconteceu. Agora eles estão sendo elogiados pela esquerda. A esquerda, na verdade, se você olhar esses blogs de esquerda, eles estão dizendo que Megyn Kelly, Tucker e Steve Bannon, talvez não Fuentes e Candace, mas todos eles têm bons argumentos a apresentar. Eles estão sendo usados quase como se fossem o proverbial idiota útil. Mas há muitas motivações, mas eu acho que eles estão indo nessa direção. E se você apoia Trump nos Estados Unidos, você se identifica com as classes médias, as classes trabalhadoras, muitas vezes a classe trabalhadora branca, mas também hispânica. Não é uma questão racial, mas você não se identifica com as alavancas do poder cultural. E, de maneiras muito insidiosas, eles podem te atacar, podem te criticar, eles podem criticar seu livro de forma dura ou injusta, eles podem te atacar, eles podem te atingir profundamente, sabe, eles podem divulgar suas informações pessoais na internet, eles podem te cancelar. Isso pesa para algumas pessoas que só querem sair do ostracismo. Acham que já fizeram muito e não foram recompensadas pelo Trump. Não fui a Mar-a-Lago o bastante. Terminei com ele. Talvez outras pessoas valorizem meus talentos. Agora tem aliados estranhos com a esquerda. Muito estranho. Conhecia todas essas pessoas, algumas muito bem. E foi um choque e tanto. Aconteceu de forma bem repentina. No caso do Tucker, participei do programa dele por 7 anos, toda segunda à noite, e nunca vi sinal disso. E então, de repente, começamos a ver Daryl Cooper, o maluco da Segunda Guerra Mundial, e depois víamos aquele prefeito louco em Belém, e aí começaram a aparecer indícios, e então, quanto mais isso aparentemente fazia sucesso ou ganhava notoriedade, acho que agora 70% dos programas dele são sobre Netanyahu ou Israel. E isso é preocupante, porque diminui o nível do que é aceitável. E agora estamos meio que em um clima dos anos 1930, onde temos os padres Coughlin e os Lindbergh dizendo que os judeus vão nos levar para a Segunda Guerra Mundial. Isso exige que todos falem sobre isso. Se você perguntar para essas pessoas, como eu já fiz e já tive discussões com elas, bem, por que que vocês não focam no Golfo?
Pessoalmente, não acho que o Conselho do Golfo das Seis Nações nos envolveu nessa guerra, mas se você vai argumentar que alguém fez isso em termos da quantidade de dinheiro dado para universidades e investimento estrangeiro, geralmente um país para o qual damos dinheiro não tem tanta influência sobre nós quanto países que nos dão dinheiro. E eles nos deram bilhões de dólares. Eles estão falando sobre um investimento estrangeiro de longo prazo de 10, 11 trilhões de dólares. Eles deram centenas de milhões de dólares para universidades. Temos programas de estudos do Oriente Médio que são claramente anti-Israel em todos os Estados Unidos. Então, por que você não diz, bem, estamos no Golfo agora para proteger a Arábia Saudita, Omã, Gadr, Catar, etc. Mas ninguém usa esse argumento. É só Israel. Então, isso levanta uma questão. Por que Israel e não esses outros atores nefastos nas sombras? E a resposta é bem óbvia: é uma praga antiga dos antissemitas. Essa é a minha crença. Tucker Carlson afirmou que acredita nisso há décadas, que a relação entre os Estados Unidos e Israel era prejudicial, mas a guerra com o Irã o forçou a se manifestar. Você considera essa preocupação legítima ou um mal-entendido sobre o papel de Israel nos Estados Unidos? Bem, ele está entendendo errado, mas não é por falta de inteligência. Eu o conhecia muito bem. Então, tem que ser uma distorção deliberada. Porque, se você olhar para os fatos e disser que os últimos 7 presidentes disseram que seria intolerável se o Irã tivesse capacidade nuclear, acho que Israel e os Estados Unidos destruíram esse mito de invencibilidade, mostraram que ele era vazio e humilharam esse país. Fizeram isso com quase nenhuma perda. Todo o establishment ficou perplexo. Você não consegue. O que houve? Bem, o acordo com o Irã, eles estão tentando dizer agora que o acordo pode voltar. E eles estão simplesmente perplexos e dizendo as coisas mais ridículas, eles estão vencendo. É absurdo. É a situação mais assimétrica que já vivemos. E quando Tucker diz, bem, eles estão sobrevivendo, bem, eles estão confundindo sobrevivência com derrota, a única razão pela qual esse regime ainda existe é essa. Israel e os Estados Unidos decidiram que não querem enviar tropas terrestres para o Irã, marchar até Teherã, tirar essas pessoas do poder e depois fazer como no Iraque ou no Afeganistão, ficando lá como alvos de tiros enquanto tentam trabalhar com um novo governo. Eles disseram: não, nós vamos lutar essa guerra de acordo com os padrões ocidentais de poder de fogo e poder aéreo. Não conseguiremos determinar o tipo de governo que o substituiria quando esse regime caísse, mas nós vamos garantir que vamos humilhar e destruir tanto a capacidade deles de fazer guerra, que vamos preparar o terreno para que uma mudança possa ser construída. Alguém pode fazer isso depois. Mas essa não é nossa intenção principal. Esse é o nosso desejo. Mas então todo mundo disse: bem, eles ainda estão lá e têm barcos. Mas se alguém analisar e dissecar a situação e olhar o estado exato da marinha deles, das defesas aéreas, da força aérea, do comando deles, pode ver que eles sofreram uma derrota de proporções catastróficas. Investimento de 50 anos, investimento de 47 anos, provavelmente meio trilhão de dólares em arsenais militares e infraestrutura. O complexo militar industrial nuclear foi arrasado. E não acabou, porque se eles continuarem tentando enviar barcos para o Golfo, ou se continuarem ameaçando Israel ou os estados do Golfo com mais mísseis, tenho certeza de que Trump será forçado ou terá que agir. Na próxima vez que agirem, acho que será ainda mais catastrófico para o Irã, já no primeiro ciclo.